Oi, gente! Vamos bater um papo aqui? Eu quero conversar com você e compartilhar a minha jornada de como eu parei de ser refém dos meus pensamentos negativos. Nesse vídeo, eu vou te entregar 3 técnicas que eu apliquei aqui em mim e de fato eu vi os resultados e eu sei o quanto elas mudaram a minha vida e pode mudar aí a sua. Então, fica aqui comigo que você vai aprender. Eu vou compartilhar com você e tem um gato passando na frente da minha câmera. Gente, só pronto, tá? O me nego. Mas é a minha companhia. Mas só pronto. Bora que bora, vamos que vamos? Então não vou editar, não. Esse gato vai ficar aqui nesse vídeo. Pra vocês até conhecerem esse negão gostoso de minha vida. Sabe aqueles dias que a sua mente não para? Que várias coisas aconteceram no seu dia e você fica com aquele péssimo hábito de ficar repassando as situações e como você deveria ter falado, porque eu era desse jeito. Eu ficava assim, aconteceu isso, isso, isso. Eu devia ter falado isso, 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 isso. Eu devia ter feito isso, isso, isso. Eu devia ter tal coisa. Ou então, eu não devia ter feito tal coisa. Eu não devia ter falado tal coisa. Sabe que você fica com a mente agitada, os pensamentos não param. E esse excesso de pensamentos geram sentimentos ruins. E lembra do PSAR? Pensamentos, sentimentos, ações e resultados? É isso mesmo. Esses pensamentos te colocam numa energia lá embaixo. E sem contar com o excesso de outros pensamentos que acabam chegando de julgamento, de culpa, de se sentir burra, de se sentir idiota, de se sentir tola, de se sentir passada para trás, enfim, dependendo da situação, né, do que aconteceu, vários sentimentos, eles são acionados ali de rejeição, abandono, raiva, enfim. E todas essas situações, todos esses pensamentos acabam levando a gente num lugar de um buraco de excessos de pensamentos e até mesmo de ansiedade. Sim? E aí você fica, por muitas vezes, depressiva por coisas que passou, fica ali mal para baixo ou ansiosa pelo que está por vir. Como eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como eu posso falar? Então, seja, você fica tanto de excessos de pensamentos em relação ao passado e também em relação ao seu futuro. Você fica ansiosa, com medo, insegura do que pode acontecer, como você deve se portar, como você deve falar, como que você deve agir, enfim. Você já se sentiu assim? Pois bem, esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar com você essas chaves e eu tenho certeza que vai contribuir aí na sua jornada, se assim você desejar e se assim você aplicar. Porque uma coisa eu quero compartilhar com você. Para de ser obesa de conteúdo, de ficar absorvendo o conteúdo e não colocar em prática. Quando você assiste um vídeo, a pessoa compartilhou uma dica que fez sentido, não precisa ser todas as dicas que o vídeo vai trazer. Hoje eu vou trazer 3 dicas, aliás, acho que eu vou trazer uma a mais. Eu lembrei aqui de uma da respiração. E você pegou a chave de uma dica e você aplica e você sente a diferença, você vai ver quão gostoso é esse movimento de autoconhecimento e autodesenvolvimento que você está passando. Então, para de ser obesa, de ficar só assimilando e não colocando em prática. Isso te coloca em estado depressivo, porque você começa a se julgar ainda mais, porque você detém um conhecimento e não coloca em prática, fica em procrastinação. Isso desperta gatilhos de pensamentos de incapacidade, de você não cumprir aquilo que você deseja fazer, de você se culpar pelas metas que você tem e você não agir. Então, estamos combinados aqui? Começa a colocar em prática. E se você já está gostando do conteúdo desse vídeo, não esquece de dar seu like. Se tiver a opção hypar e se você puder hypar, por favor, contribua aqui com a minha jornada. E se você não é inscrita no meu canal, se inscreve também, tá? Eu fico muito grata e sou muito agradecida por cada mulher que está chegando aqui nesse canal. Bom, vamos lá. Com o processo do divórcio, como fez 1 ano que já completou, nesse 1 ano foi um processo onde eu construí um diálogo interno comigo. Eu precisei, na verdade, né? Construir um diálogo interno comigo saudável. Por quê? Porque diante dessa situação, eu vim morar sozinha, a mudança, eu estar longe dos meninos, a rotina que não existia mais, as situações que foram acontecendo me levou para uma compulsão de pensamentos.
E se eu não estava ocupada, por exemplo, que nem agora eu tô gravando um vídeo, então os pensamentos não vêm. Mas se eu não estava ocupada, e nesses primeiros meses pós-divórcio, eu estava mais ociosa. E eu falo, e é verdade, tá? Mente vazia, oficina do diabo. Oficina da mente, aqui ó, tagarela, dessa sem vergonha mentirosa que fica te contando um monte de história. É verdade isso. E aí o fato de eu estar com essa situação emocional passando, falta do que fazer no sentido de que eu não estava tão ocupada como eu era antes, porque eu tinha a rotina dos meninos, de comida, a casa era muito maior, né, querendo ou não, e aqui é uma casa pequenininha que eu limpo ela com 2 talentos, né. E eu tinha um trabalho, mas um trabalho que eu conseguia entrar em horários específicos e atender os alunos, né, que eu trabalhava como suporte. Então, eu me via em vários momentos louca do pensamento, a mente acelerada, não parava. E aí eu comecei a construir um diálogo interno diferente para mim. E aí aqui eu começo a compartilhar as coisas que eu fiz e que deram certo, e eu tenho certeza que se você aplicar aí, você vai ver resultados diferentes na sua vida para essa mente que insiste em ficar falando coisas horríveis para você. Uma das coisas que eu entendi nesse processo todo, que eu precisava parar de ficar lutando contra a minha mente e sim trazer ela como minha aliada, no sentido de que não ficar julgando os meus pensamentos, porque tudo aquilo que eu julgo, tudo aquilo que eu aponto, tudo aquilo que eu excluo se faz mais presente. Então, eu comecei a entender, e isso eu aprendi num livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e também naquele O Despertar da Consciência, também dele. São 2 livros excelentes, eu já tinha lido há um tempo, mas eu consegui colocar em prática ele nesse processo todo. Você começar a observar os seus pensamentos e não julgá-los faz com que você seja aliada da sua mente, não mais rival. E aí esse sentimento de exclusão, de apontamento acaba diminuindo. E o quanto é importante, tá? Aqui é uma chave para você que não tem nada a ver com o conteúdo, mas fica a dica aí. É você trabalhar esse excesso de julgamento. Quanto mais você se julga, mais julgadora você é em relação às situações que estão acontecendo. Então, a primeira pessoa que precisa se perdoar, se aceitar, é você com você mesma. Guarda isso dentro do seu coração, tá? Principalmente quando você estiver numa situação que você estiver num limbo emocional, que você tá ali, você recomeçou várias vezes, você caiu e você se culpa por aquilo, você precisa começar a ter um diálogo saudável entre você, com você mesma, um diálogo de auto-amor, um diálogo de perdão, um diálogo de compaixão, você com você mesma. Você precisa ser a pessoa que mais se ama. Combinado? E eu tenho um hábito de conversar comigo mesma. E como que eu faço isso? E é uma técnica, tá? Se chama distanciamento linguístico, que consiste como? Você começa a conversar com você mesma. Por muitas vezes os meninos no carro falam: "Mãe, o que você tá falando?" Tô falando sozinha. E aí eu ensinei para eles essa técnica de começar a conversar sozinha diante dos pensamentos que chegam para você. Então, por exemplo, chegou um pensamento aqui e esse pensamento tá me colocando para baixo. Eu me questiono: por que você está sentindo isso? Por que você está pensando isso? Sabe, começo a questionar esse meu pensamento, tá? Isso se chama distanciamento linguístico. E o quanto isso é positivo, porque quanto mais você consegue enxergar essa voz e olhar para ela e conversar com ela, mais forte de você mesma você fica e você consegue identificar essa voz que insiste em falar algumas asneiras para você. Então, é tão importante isso, e eu falo que à medida que você vai fazendo isso, no começo, você tem muito seu modo automático de agir. Mas quanto mais você fizer, mais sorrateira você vai estar no sentido de que, fica quietinha, tá falando demais. Entendeu? Deixa eu focar aqui no que eu tô fazendo, porque ela vem, sabe, como uma semeadora da discórdia e vem falar algumas coisas que você tá focada fazendo algo aqui que não tem nada a ver, tá? Então, lembra, principalmente quando você estiver em momento de foco fazendo alguma coisa que não tem nada a ver esse tipo de pensamento, você fala assim, ó, fica quietinho, tá? Manda calar a boca. E aqui, assim, quando você identifica essa voz,
Você vai começar a nomear esses pensamentos. Aí, por exemplo, quando eu me sentia um fracasso, quando eu me sentia culpada diante daquela situação, eu simplesmente olhava para aquele sentimento e falava assim: você é só um pensamento. Isso não é verdade. E aí, quando eu fazia esse exercício de nomear esse sentimento que estava vindo, porque vinha esse pensamento que gerava um sentimento em mim de fracasso e culpa, porque vinha a voz falando: você está destruindo tudo, o que você está fazendo, você está fazendo merda, enfim, vários pensamentos que eu sei que você tem algum pensamento parecido com esse, ou então nesse mesmo nível que te coloca para baixo a um ponto de você não acreditar mais em você, de você achar que você não está batendo bem das ideias. E aí, ao observar esse pensamento, porque quando eu olho para ele, observo e nomeio ele, isso não é verdade. Eu tinha motivos para sair, aí eu olhava para toda a história, eu conseguia nomear esse sentimento e colocar ele no lugar dele e assim seguir a minha jornada neste momento presente, fazendo o meu melhor. Por quê? Porque a vida é o agora. O ontem já passou, o amanhã não chegou ainda. O que você tem que fazer agora? O seu melhor no agora. Então, agora eu tô gravando este vídeo para você. Adianta vir aqui uma voz para mim ficar falando essas coisas? Não. Então, eu preciso nomear ela, eu preciso identificar o que ela tá querendo dizer, colocá-la no lugar dela e voltar pro meu agora para poder fazer o meu melhor aqui por você, neste momento. Consegue entender? Faz sentido? Consegue aplicar aí na sua vida? Sabe, é uma situação que você tá com seu filho, que aí você tá lá fazendo alguma coisa e vem um sentimento, ou vem uma situação, ou você tá cozinhando. Eu falo que nesses momentos que a gente tá fazendo algumas tarefas específicas, a danadinha adora aparecer. E aí você só fala pra ela, você nomeia esse sentimento, fala assim: isso não é verdade. Eu não preciso me sentir assim, eu não preciso ter medo, porque vem muitas mulheres ansiosas, com medo diante de alguma situação. Eu não preciso sentir isso. Quanto mais você nomeia isso, mais forte você vai ficando de você mesma. Combinado? Promete pra mim que você vai começar a nomear esses sentimentos que chegam e vai começar a colocar eles nos seus devidos lugares? Para de alimentar eles. Porque aí eles vêm, aí você começa a nutrir. E aí você começa, seu corpo começa a nutrir. Porque aí você fica com medo, você fica ansiosa, você fica triste, você se sente culpada, enfim. O que isso vai desencadear na sua vida? Uma doença, uma depressão, um transtorno de ansiedade e inúmeras coisas. E eu falo que o nosso corpo, ele fala. A obesidade, porque você vai comer, porque você vai buscar conforto na comida. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. E agora, praticando o jejum, confesso pra você que fez a diferença na minha vida. Aliás, quero te fazer um convite. Entra aqui no meu grupo de Mulheres Despertas, que eu vou proporcionar uma mentoria em grupo num valor super bacana. Se você quiser fazer parte, vai ser bem legal e a gente vai trabalhar essa parte de mentalidade. E a gente vai se aprofundar em crenças, em vários outros quesitos que vai contribuir na sua jornada de autoconhecimento. Então, tem aqui o link aqui embaixo. E aí, diante de tudo isso, o nosso corpo, ele somatiza com doenças, gente. Tem um livro da Louise Hay, deixa eu ver se tá aqui, que eu tô apaixonada pela Louise Hay, né, ó. Já li este, tô com esse aqui é de consulta, tá? Tô lendo este, vou fazer a formação dela. Aqui, ela fala as causas mentais dos males físicos. Então, ou seja, por exemplo, uma dor de dente. Eu vou pegar aqui, eu tive dor de dente esses últimos dias. Quer ver? Eu vou pegar aqui pra vocês. Eu tive um problema no meu dente, era uma obturação que eu tinha muito antiga da adolescência. E eu comecei a sentir muita dor nesse dente. E foi agora, fazem o quê? Um mês mais ou menos. E aí eu busquei ajuda com o dentista, né? Falei que tô sentindo muita dor no mastigar. E aí eu precisei fazer um canal. Para Louise Hay, o canal tem um significado. Eu vou ler para você e tem tudo a ver com o momento que eu estava passando. Só para você ter uma noção, foi logo depois que a casa foi vendida, eu entrei num turbilhão de emoção. Só para você entender agora o que a causa provável dessa dor. Não consegue mais se prender a nada. Crenças enraizadas estão sendo destruídas. Aí aqui ela traz um novo padrão de pensamento. Crio bases sólidas para mim e minha vida. Escolho crenças que me dão apoio moral e felicidade. Você consegue entender? Olha quão profundo foi eu ter olhado para isso,
porque eu precisei entender que o movimento da casa, eu não estava desconstruindo algo que já tinha sido desconstruído, já, meu casamento já tinha acabado, isso era só uma consequência de eu encerrar esse ciclo, mas ainda emocionalmente falando, tinha algo emocional para ser tratado ali. Então, para mim, fez muito sentido olhar para isso. Então, eu sei o quanto que as doenças físicas nos mostram algumas coisas que a gente está fugindo, tá? Então, se atente a isso. A segunda técnica que eu quero trazer aqui para você é sobre você questionar os seus pensamentos. É você começar a trocar o porquê que isso está acontecendo com você, comigo, sabe? Por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo? Por que essa situação? Sabe? Você se coloca aqui muito num papel de vítima, tá? Para o que eu preciso aprender que eu não aprendi, o que eu preciso ver que eu ainda não vi, o que eu preciso lidar que eu ainda não lidei. Gente, quando você faz essa mudança e você começa a olhar para essa situação que está se apresentando na sua vida com este olhar, é um olhar de aprendizado, é um olhar de evolução, é um olhar onde você está se forjando a buscar essas respostas, sabe? E você falar para Deus, Deus, o que eu preciso aprender, sabe? Você se conectar com a sua fé. E não só com a sua fé, com o seu autoconhecimento, porque eu falo que as respostas estão aí dentro de você, tá? Porque tem algumas mulheres que a gente sabe, eu sei o quanto é importante o pilar da fé, tá? Ele é fundamental na nossa vida, mas ele não é o único. Você precisa ter esse pilar de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres da fé que elas ficam, só quando Deus falar comigo, só quando Deus trouxer uma revelação, só quando Deus... E tem certas coisas na sua vida, meu amor, que você precisa agir, que conforme você agir, Deus vai pôr o caminho, Deus vai abrir, Deus vai trazer as respostas. Mas se você não fizer a sua parte primeiro, meu amor, ninguém vai fazer. Deus nos deu o livre-arbítrio e o nosso livre-arbítrio nos traz esse poder de escolha. Só que tem muitas mulheres que por medo, por esse excesso de pensamentos, ficam paralisadas. E não adianta, você não vai ter respostas naquilo que você não se questiona. Então comece a se questionar. Por que que isso está se apresentando novamente? Para o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Porque essa situação está se apresentando novamente. Isso vira uma chave tremenda se você colocar em prática. A terceira é você começar a criar mantras para você mesma. O que são isso? São afirmações positivas. Louise Hay ensina isso lindamente. Que mulher que aprendeu a se curar através das afirmações positivas, a reprogramação mental. É você começar a trazer para você que eu sou maior que esse pensamento, eu estou segura, eu me amo, tudo sempre dá certo para mim. Vou pegar umas que eu escrevi para mim esses últimos dias. Nossa, que eu precisava escrever, sabe? Vou até ler aqui no meu caderno para você. Eu mereço receber. Eu sou digna de receber por ser quem eu sou. Sabe? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou capaz de administrar minha casa, a rotina dos meus filhos, o meu trabalho. É seguro prosperar e continuar sendo amada. Eu não preciso de validação externa. Eu sou capaz de construir o meu caminho. Sabe? São frases que você vai tendo, mantras, afirmações que você vai tendo diante desses sentimentos que se apresentam. Então a técnica é a seguinte: você vai escrever o sentimento que ele vai vir. Você vai escrever uma frase ao contrário dele, positiva dele. E aí você começa a repetir para você mesma. E aí você vai ver que você vai desconstruindo cada vez mais esse sentimento que insiste em vir tirar a sua paz. E lembra, você é capaz de calar esses pensamentos e sentimentos. Você é. A quarta e a última técnica é uma técnica que eu também ensino para os meus filhos. E a gente faz isso diante de uma situação que eles estão muito nervosos. Ou numa situação que ele está chorando muito e ele não consegue parar. Eu estou muito nervosa. Ou então eu estou muito agitada. É a técnica da respiração. Você vai inspirar. Segura. Você vai fazer esse barulho, o shhh, para você mesma, para você calar esse sentimento, ou então para você silenciar a sua mente, para você acalmar aqui dentro o que está acontecendo. Então, ensina para os seus filhos assim: filho, respira.
Inspira, segura e solta. E faz barulhinho para ele ver. Aí você fala para ele, vai te ajudar a te acalmar, vai te ajudar a se sentir bem. Quando você estiver nervoso, faça esse pensamento, você vai ver que você vai ficar mais calmo. E para você também, faça isso com você mesma. Numa situação que você está agitada, faça essa técnica de respiração. Eu dei 4, mas eu vou falar mais uma que eu fiz isso e apliquei. Tinha momentos que a agitação era tanta que eu precisava quebrar o meu corpo daquele estado emocional, porque senão eu ia comer. E por muitas vezes eu fui comer. Eu ia fazer algo completamente diferente. Eu ia caminhar na rua, olhar o céu, ver as plantas, ver os passarinhos, ver a rua, ver pessoas, principalmente porque eu estava naquele movimento de estar muito sozinha. Então eu precisei fazer isso. Quando a sua mente está muito tagarela, tá demais, ela tá batendo forte, você fez tudo isso e não deu certo ainda, vai andar. Vai fazer uma caminhada, vai ver pessoas diferentes, vai bater um papo, vai fazer uma coisa completamente diferente do que você está fazendo. Você vai conseguir tirar sua mente desse estado e seu corpo também. E aí você vai mostrar para o seu corpo, para sua mente, que você é capaz de construir um caminho seguro para ela. E assim, você vai vendo que você vai construindo esse caminho. Hoje, cada vez menos eu preciso dessa fuga, né, do exercício ou da caminhada, para poder dar uma esparecida. Às vezes preciso, tá? Confesso para você que nos últimos 15 dias eu precisei fazer 2 vezes uma caminhada. Por quê? Porque a vida bateu forte. A vida vai bater. Os desafios vão vir. E lembra, até mesmo no vídeo que eu falei sobre ser vítima e autorresponsável, os pensamentos, eles vêm pra gente. E aí, a forma como você lida com eles é essa forma de você ser vítima ou autorresponsável que vai fazer a diferença. E aí, quando a situação se apresenta, lembra, os desafios são um convite para a nossa evolução. Aí você precisa lembrar disso. Eu vou agir como a Michelle de antes ou como a Michelle de agora, que eu quero viver essa nova Michelle, essa nova versão. Se pergunte para você mesma. E lembra de agir diferente de como você agia. Porque se antes você era aquela mulher que toma lá da cá, você vai ser a mulher que vai se calar e vai responder depois. Se você era aquela mulher que falava até o papagaio falar, você vai se tornar uma mulher mais sábia e calada, esperando o momento certo de falar. E por muitas vezes, presta atenção nisso, o silêncio diz mais que muitas palavras, tá? Uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda, que a sua paz não tem preço. E é sobre isso esse trabalho da mente. É eu fortalecer a minha mente para eu construir a minha paz. E essa é uma paz que excede meu entendimento. É essa sensação que eu tenho hoje, de uma paz que excede meu entendimento, de uma alegria de viver que, assim, não tem motivos materiais, mas eu acordo disposta, eu acordo entusiasmada, sabe para quê? Para viver, para fazer as coisas que eu tenho para fazer, para poder me desafiar, para vencer as minhas crenças limitantes que eu venho aqui, ó, tijolinho por tijolinho, ó, desconstruindo as danadinhas. Eu sou humana como você, mas eu tô nesse processo e eu tenho a consciência de que se eu ajo intencionalmente naquilo, eu sei que eu vou colher os frutos, porque eu tô lançando a semente certa. Eu não tô buscando atalho, eu tô lá desconstruindo e construindo um caminho que eu sei que os frutos vão ser positivos. Entenda que a paz que excede o entendimento, a alegria de viver, o entusiasmo são os principais sentimentos de prosperidade. E se você sente isso, você está no caminho certo para poder conquistar os bens materiais, situações que você quer, sonhos que você quer. Você só precisa continuar neste caminho. Combinado? Eu espero do fundo do meu coração que este vídeo possa ter contribuído na sua jornada. Manda uma mensagem aqui para mim, manda um comentário. O que fez sentido para você? O que você faz aí? Ou então, quanto esses sentimentos insistem em falar com você? Eu vou adorar saber e contribuir na sua jornada. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá.